muitos quilômetros de metrô aqui nessa porcaria desse país. Mas como só tem imbecil no poder, né? O brasileiro gosta de votar em imbecil, então vamos lá. Nem falou do imposto de renda que tem que ser falado esse ano e ninguém falou em lugar nenhum, hein? Vamos falar agora, se você tiver tempo? Tenho, claro. Vamos pra terminar essa Pô, aqui. é. Não, essa é uma coisa que eu queria falar, que até comentei com você, Eu tinha até esquecido. que nós estamos completando, ninguém tá falando disso, e o brasileiro gosta de comemorar, eu acho que a gente tem que comemorar, né? A gente está comemorando esse ano o centenário do imposto de renda. Centenário? O centenário, ninguém tá falando disso. Caraca. Porque tem coisas que existem desde que a gente nasceu e a gente acha que sempre existiu, É, né? Então o IPVA nem sempre existiu, é. né? O IPTU nem sempre existiu, né? O imposto de renda nem sempre existiu. Então, o imposto de renda, a proposta do imposto de renda ele aparece em 1922, só que ela é validada em 1924. Então, é quando começa o imposto de renda mesmo, que é, como é que eles têm um termo que eles falam para isso? Quando a lei é como se ela fosse validada, mas tem um nome para isso que eu não lembro agora. Então, o imposto de renda, ele surge em 1924. Por que é legal a gente falar sobre isso aí, sobre o imposto de renda? Porque é o centenário, ninguém está falando. Do imposto de renda. Tem umas coisas que ninguém percebe. Falei isso pra você, eu percebo umas coisas que ninguém percebe. É aqui mesmo, porque senão o pessoal ia ter... É o Nossa. centenário. Sabe uma coisa que Mas é só quando convém também, né, Léo? Lembra que deram, eu não sei se parece que isso aconteceu, quando deram a isenção de impostos pros medalhistas olímpicos? Nas Olimpíadas agora, não deram isenção? Sim, deram. Porque, né? Nenhum medalhista olímpico me agradeceu. Essa isenção aconteceu por minha causa. Sério, Léo? Quem Conta aí. levantou essa informação fui eu. Você que saiu buscar lá... Eles não sabiam que se pagava um prêmio pra medalha. Quando você ganha a medalha olímpica, você ganha um prêmio, tá? E aí eu falei, você não acha nenhuma No informação Twitter. antes disso, antes de eu falar, nenhuma informação, pode procurar. E aí eu falei, quando eu publiquei no Twitter, 2 horas depois, saiu no Globo, saiu não sei o que, saiu em vários lugares. E aí começou uma baita da polêmica, porque eu fiz uma provocação com isso, né? Falei, pô, olha quanto que estão pagando pro atleta olímpico. E ele ainda vai pagar imposto, porque o taxado ainda vai roubar, ainda vai pagar, vai cobrar imposto em cima do prêmio do cara. Ainda falei assim, acho que o Felipe Neto tinha que compensar isso aqui. Ainda fiz uma provocação com ele, que é um babaca do caramba, né? Fala que ia apoiar e tal, não sei o quê. E isso deu uma viralizada. E aí começou a sair em vários jornais e tal, não sei o quê. E ninguém te deu mérito, hein? Ninguém, eu sabia, eu tô acostumado. Um monte de coisa eu coloco lá, ninguém percebeu tanto isso. Alguém falou esse ano sobre o centenário do imposto de renda? Ninguém. Ninguém falou. O primeiro lugar que tá sendo falado é aqui. Né? Vamos ver se isso vai virar de alguma coisa. Por que é importante falar sobre isso? Primeiro que, na minha opinião, é criminoso. A gente já fez as contas aqui do imposto de renda. Pra mim é criminoso você cobrar imposto de renda. É uma coisa que não deveria existir. Pra mim é imoral e tal. Mas vamos lá. O imposto de renda, quando ele surge pra fazer justiça social. Eu adoro esse termo. Tem justiça social, justiça racial e tal. Pra você que gosta de justiça, já saiba, não existe justiça racial, social. Justiça é justiça. Qualquer coisa que você anexa à justiça, você deforma a justiça e ela deixa de ser justiça. Então só existe uma justiça, que é a justiça. Se a justiça é racial, ela é injustiça. Se a justiça é social, ela é injustiça. Tá? Só existe uma justiça, que é a justiça. Tá? Qualquer coisa que você anexar à justiça, deforma a justiça e ela deixa de ser justa. Então você tinha uma desculpa. Não, a gente tem que fazer um imposto para os mais ricos. Já ouviu essa história? Já. Né? Temos que fazer um imposto sempre para os mais ricos, para os mais ricos. Porque ele consegue ganhar massa. Isso, temos que fazer um imposto para os mais ricos para a gente fazer uma justiça social para distribuir a renda entre as pessoas. E acabar com a pobreza. Ó que maravilha. Acabaram com a pobreza? Não. Não. A CPMF também não ia resolver o problema da saúde? Resolveu? Não. Vocês perceberam que imposto não resolve problema? Ou você é burro demais pra entender? Tem que ser burro demais para não entender isso, que imposto não resolve problema. Tá? Então inventaram o imposto de renda, ele aparece em 1924, a gente tá comemorando agora o centenário do imposto de renda. O que é legal, é bom a gente saber, pra gente não cair na mesma história de novo, que brasileiro não conhece a sua própria história e ele quer adaptar com a história dos outros. Ele quer falar sobre a Rússia, quer falar sobre a Ucrânia, sobre o Diabo 4, ele não conhece a própria história. Quando surgiu o imposto de renda, ele surge com essa desculpa de fazer, porque ele tem em outros países, sempre países muito melhores que o nosso. É sempre né? a Suíça, nunca é o... Nunca é um país parecido com o nosso. Não. Né? Fala, pega com a Argentina, então vamos comparar a gente com a Argentina, com o Chile, ver o que eles têm, o que a gente tem. Eu lembro que queriam, e agora vai ter, né?
Eu fiz um vídeo na época, acho que tá no ar ainda, quando ia um deputado imbecil, falou que queria fazer o pedágio urbano. Vamos ter pedágio dentro da cidade de São Paulo. Agora vai ter em Guarulhos, porque só tem ladrão nesse país. De Guarulhos pra São Paulo vai ter pedágio e vai se aumentar o preço de tudo. Obviamente, porque aumentou o preço do transporte das coisas, o preço, você colocou um pedágio entre a maior capital do país e a maior cidade não capital do país, será que isso vai ter impacto no preço das coisas? Não, acho que não. Né? Porque o brasileiro é imbecil, né? Então, vamos lá. Aí esse imbecil falou, temos que fazer um pedágio urbano. Porque em Londres tem pedágio urbano. Só que Londres tem 500 quilômetros de metrô, a gente não tem 100. Então me dá um metrô de Londres e aí depois você vai em pedágio. Verdade. Lá o cara chega de qualquer lugar, é qualquer lugar de metrô. Eu moro em Guarulhos, não tem metrô em Guarulhos? Tem metrô em Osasco? Não tem metrô em lugar nenhum nessa porcaria desse país, dessa cidade. E aí o cara quer colocar o pedágio, me dá um metrô primeiro, depois você fala do pedágio. O metrô não quer. É, o metrô não quer me dar 500 quilômetros. E outra coisa, eles têm 500 quilômetros quase 500, para uma população de 8, 9 milhões de pessoas. Nossa, olha que a gente tem 80 quilômetros de metrô para 12 milhões de pessoas. Então a gente precisava ter 600 quilômetros de metrô aqui nessa porcaria desse país. Mas como só tem imbecil no poder, né? O brasileiro gosta de votar em imbecil, então vamos lá. Quando começou a desculpa do imposto de renda, é o seguinte, vamos cobrar dos mais ricos e fazer justiça social, né? Legal. Só que na época, para você pagar o imposto de renda, você tinha que ganhar o mínimo que você tinha que ganhar para pagar imposto de renda, para você entrar no imposto de renda, você tinha que ganhar 12 contos de réis. Foi que faz tempo, né? Nossa. O pessoal, todo mundo fala, vem novela, contos de réis, ninguém sabe o que é esse conto de réis, né? Esse conto é equivalente a 1 milhão. Então, 12 contos de réis é equivalente a 12 milhões de réis. Isso quer dizer 12 contos de réis. Então, quem ganhasse 12 contos de réis, ele tinha que pagar imposto de renda. E era quantos por cento naquela época? Então, a média salarial do brasileiro naquela época era 4 contos de réis. Então, o imposto de renda era para quem ganhasse 3 vezes, pelo menos 3 vezes a média salarial. Então, jogando para cá... Então, hoje, o imposto de renda, se você ganhar acima, vai arredondando, não lembro exatamente, mas se você ganhar acima de 37 mil por ano, você paga imposto de renda e a média salarial é 31, 32 mil. Ou seja, o imposto de renda hoje é para qualquer um minimamente acima da média. Qualquer um minimamente acima da média, ele paga imposto de renda. Quando começou, era para quem ganhasse 3 vezes mais do que a média salarial. Então a história sempre começa. O imposto de renda era o imposto para os ricos. Tá? Quem ganhava bastante era o imposto para os ricos. Só que aí você não atualiza a tabela nunca. Não, você deixa lá. Né? Então ele vai... A inflação comendo. E a inflação comendo. Daqui a pouco acontece o que acontece hoje, qualquer empregada doméstica paga imposto de renda. Tá? Aí vem... O imposto de renda não é mais suficiente, porque o governo ele não está satisfeito nunca. Então agora vamos criar um novo imposto para os ricos, que eu vou chamar imposto, sei lá, tá um nome aí que não se remeta a rico. Sei lá, um imposto do excedente, vamos chamar. O imposto do excedente, tá? Eu vou criar o imposto do excedente. Não, mas vai ser só para quem ganha acima de 1 milhão por ano. Mas fala, pô, legal, só que eu não corrijo a tabela. Aí esse 1 milhão vira 800 mil, 600 mil, 100 mil, daqui a pouco quem tá ganhando 20 mil por mês, tá pagando o imposto do excedente, e ele não tem excedente nenhum. E aí daqui 100 anos, a gente fala, deixar. Temos que criar o novo imposto dos ricos. Aí ninguém lembra que já tem 2 impostos dos ricos criados. Então qualquer político, como o Ciro Gomes, que falar em imposto para grandes fortunas, tem que apanhar. Esse cara tem que apanhar. Esse cara é um bandido. Com gato morto até o gato miar. Tem que bater nesse cara com gato morto até esse gato miar. Porque o cara é um bandido. Então, a gente cria impostos, por exemplo, quando apareceu o IPVA. O IPVA nem sempre existiu. O IPVA era um imposto que surgiu no regime militar, acho que 69, se eu não me engano, que era o imposto taxa única, tarifa única, TRU, era um negócio assim. Tarifa não sei o que única ou tarifa única alguma coisa. Eu lembro que tinha uma plaquinha que você tinha que colocar... Lembra do selo pedágio? Lembro. Então, o selo pedágio era um adesivo que você colocava no vidro. Antes, tinha uma plaquinha colorida que você colocava na placa do carro.
Caramba. Era uma plaquinha pequenininha, assim, na vertical, e você prendia ela na placa do carro. Tinha um lugar na placa, inclusive, pra você prender aquilo. E todo ano tinha uma cor diferente. Então, todo ano você pagava por aquela plaquinha pra você poder andar com o carro, tá? Então, já teve o selo pedágio, além do IPVA e tal. Então, tinha essa taxa única para veículos, que depois da democratização, que eu não tenho democracia até hoje no Brasil, mas tudo bem, chamaram de democratização, depois que acabou o regime militar, onde a gente tinha mais liberdade do que hoje, meus pais nunca tiveram preocupação do que falar no regime militar. Hoje você tem que se preocupar pra caramba com o que você fala, né? Então a gente tinha muito mais liberdade do que hoje pra falar no regime militar, mas depois da democratização, se eu não me engano, em 1985, essa taxa tarifa única ou taxa única, ela vira o IPVA. A desculpa do IPVA era, de novo, né? Era justiça social, que eu vou cobrar mais... porque arruma as ruas. Eu vou cobrar mais dos mais ricos, que o carro... o carro mais caro ele vai pagar mais, o que é um absurdo. Isso é injusto. Isso é injusto, assim, de um jeito. Porque imagina, eu tenho uma Brasília velha, tá? Ela polui pra caramba. Poluição de gases, poluição sonora. Faz um barulho desgraçado. Polui pra caramba. Ela pode quebrar a qualquer momento. Quebra mais. E causa um trânsito desgraçado. Ela não tem freios de qualidade, não tem estabilidade, pode promover acidente e matar pessoas. Então essa Brasília, ela me causa um monte de problemas, tá? E ela não paga imposto. Aí o cara pega e fala assim, eu vou trocar essa Brasília, vou comprar um carro melhor, porque eu vou poluir menos poluição, né? Eu vou ter menos chance de o carro ficar parado aí gerando trânsito e gerando um absurdo de poluição, menos chance de eu ter um acidente, eu tô preservando minha família, tô preservando a vida dos outros. Mas se ele conseguir comprar esse carro, ele não consegue pagar o IPVA. Porque o IPVA é em relação ao preço do carro. Então, pro cara fazer um bem pra sociedade, ele paga mais. Ele é punido. Ele é punido por fazer o bem pra sociedade. Você entendeu? E a desculpa do IPVA, além da justiça social, porque nos Estados Unidos você paga de acordo com o peso do carro e não com o preço. Pagar em relação ao preço é um absurdo, né? Então, quando surgiu essa história de imposto para carro, a desculpa é o seguinte, não, gente, se a vantagem da gente ter um imposto, um IPVA aqui no Brasil, é que no Brasil aí a gente nunca vai precisar ter pedágio. Cheio de pedágio. Então, eu tenho IPVA e tenho pedágio. O mínimo de justiça, eu não vejo nenhum deputado fazendo isso. Se um dia eu for deputado, não quero ser, mas se um dia eu for, queria pôr essa lei, era o quê? Já que tem essas palhaçadas, tudo que você paga de pedágio tinha que ser descontado do seu IPVA. Verdade. É óbvio isso ou não? Óbvio. É? Fazer igual o 38. É ou não é? É assim ou não é? É ou não é? É ou não é? Rapaz. Tô pagando pedágio, tem que ser descontado do IPVA. O que eu tô pagando em pedágio é ou não é? Porque eu tô pagando pro setor público pra ele fazer um serviço que ele não tá fazendo. Se eu tô pagando pro setor privado, então por um serviço que eu já paguei pro setor público, o setor público tem que me isentar daquele valor. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Tá? Mas ninguém fala isso, tá? Então é bom, pessoal, vamos comemorar. Peço pro pessoal para comemorarem o centenário. Deixa os comentários aqui, comemorem. Comemora o centenário do imposto de renda, tá? Saiba que o imposto de renda já foi o imposto para as grandes fortunas, para os mais ricos. Então querem criar um segundo, depois vão criar um terceiro, depois vão criar o quarto, porque o Estado não recua, ele só avança. Então ou vocês votem em alguém que vai tirar o Estado do seu pé e você vai ter paz. Porque você não pode ter paz, porque você acorda todo dia devendo. Porque eu tô devendo IPTU, eu tô devendo IPTA. Você já acorda negativo. Você acorda negativo todo dia. Então imagina o seguinte, eu falo, IPTU não tem que existir. Imagina que sua vida tá uma desgraça, tá? Uma vida, você perdeu tudo, você tá em depressão, você fala, eu não aguento mais, eu preciso descansar um pouquinho. Então, pô, se você não tem a sua casinha pra você ficar, e você não tem compromisso com o IPTU, e pelo menos água e energia elétrica tem que ter baixo custo. Comida você corre atrás, mas pelo menos nem que você vai comer banana, você vai, né, comprar tapioca e vai fazer ovo, você vai se virar, tá? Comida você se vira, pra você não morrer de fome você se vira. Mas você quer pelo menos ter um lugar pra você ficar abrigado. Então IPTU não tem que existir. E água e energia elétrica não tem que ter imposto, porque é o básico. Lá, você quer cobrar de empresa, então tudo bem, vamos lá, tal. Mas, pô, você cobrar... você gasta... Na população é sacanagem. Não, você gasta de energia elétrica R$200, você tem que pagar 400, porque metade é imposto, pois isso é muito injusto. É muito... Então, o que acontece? Por isso que você tem tantas pessoas depressivas no Brasil. Porque é uma carga de cobrança do Estado muito grande em você. Você não tem sossego. Porque se eu não fizer nada, eu tô devendo pro governo.
Se eu não fizer nada, eu quero ficar em casa dormindo, não quero não fazer nada. Eu tô devendo pro governo. Eu tô gerando dívida com o governo sem eu fazer nada e sem o governo fazer nada por mim. Verdade. Isso não é um absurdo? Muito. Então, mas o absurdo aqui no Brasil, ele é invisível para as pessoas. Elas não enxergam. Absurdo mesmo, né, Léo? A gente começa a analisar friamente dados estatísticos e colocando pesos e contrapesos, você vê que é totalmente injusto. Então, mas aí pra você analisar o dado, você tem que ter dado e tem que ter capacidade analítica. A população não tem dado e nem capacidade analítica. Então, ninguém e não se revolta com nada. E ninguém quer falar isso, né? Exatamente, ninguém quer falar isso. Ninguém quer falar isso. Aqui você vai escutar essas coisas. Então, o pessoal fala isso de mim, fala que eu sou a única pessoa incancelável na internet. Que eu falo esse monte de coisa e graça. Mas é que tá, eu tô falando e tô fundamentando. Tanto que eu falo, se eu tiver errado, discorda de mim. Exatamente, coloca pontos, né? É. Fatos. Exatamente, é isso aí.